E aí, gente? Vamos então? Vamos para Campinas? Vamos para a praia. Oh, oh, oh. Bom dia, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Como é que vocês estão nessa terça-feira? Diz que é hoje que começa. Diz que foi ontem, né? Que começou o ano novo. Pra mim, não, gente. Pra mim, começou no dia 1º mesmo, que eu passei fazendo serviço, graças a Deus. Gente, bater um papo aqui com vocês. Depois eu vou mostrar um pedacinho do caminho também pra vocês, tá? Eu não tenho como pôr microfone, gente, então eu vou ter que falar alto por causa do tripézinho aí, ó. E eu não consegui parear ele, não. Gente, esses dias uma amiga minha falou assim pra mim: Rô, mas por que você ficou tanto tempo sem dentista? Porque eu fiquei 35, 36, 38 anos, não sei. A última vez que eu fui eu tinha 23. Então, e eu tenho 59. Então eu nem sei mais quanto tempo faz. Ela falou assim: se você tivesse ido antes, você não teria tido que gastar tanto. Não, gente, não. Cada caso é um caso. Eu tinha 3 restaurações para fazer, 3. Sendo que 2 era no dente do siso, que eu teria extraído, né? Eu tinha até esses dias atrás meus 4 dentes do siso. Só que um deles tinha 2 restaurações e um deles precisaria fazer canal. Eles não fazem canal, pelo menos os que eu fui não fazem em dente do siso. Por quê? Porque corre o risco de gastar aquele dinheiro e depois o quê? Depois perder o dente. Isso, gente, foi eles que me falaram. Os dentistas que eu fui, só um deles que faria canal. Então eu fui em 4, 3 falou não, 1 falou sim, não precisa nem falar mais nada, né, gente? Tá. E por que, gente? Se eu fosse lá atrás, não faria diferença nenhuma. Porque eu não tenho restauração. Eu não tô falando que é pra passar tudo isso sem dentista, não, hein? Todo mundo sabe que pelo menos uma vez por ano é pra ir. Só que no meu caso, gente, meu tratamento tá ficando caro, não é por nada, é porque eu tô fazendo um implante. E esses dentes que eu tô implantando, gente, eu perdi na minha mocidade, nos meus 20 aninhos. Uns 2 deles antes dos 20 anos. Porque quando eu era novinha, meus 14 anos, que eu comecei a estudar à noite, lá naquela época supletivo, as meninas iam no dentista da escola, eu inventei de ir também, que absurdo que era aquele tempo, né, gente? Aí eu não tinha um dente estragado, pelo menos eu não via. Mas o médico aqui é um perigo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu querendo sair pra lá e o carro entrando pra cá. É um perigo. É esse pedaço a entrada de Campinas, ah. Então, as minhas amiguinhas foi, e a gente, naquela época, né, eu era uma tontinha, eu fui também, dentista da escola. E ele inventou umas 6, 7 cárie, um monte de cárie pra mim. Aquele tempo falava cárie, né, não sei como é que fala hoje, acho que é isso mesmo, né. Bom, aí eu deixei ele mexer. Pois, gente, os dentes que eu não tenho, foi tudo daqueles lá. Nenhum. As obturações que ele pôs, saiu tudo. Entendeu? Então ele era um péssimo dentista. Péssimo dentista. Ele furou o dente que não precisava furar, porque olhando não tinha nada. Hoje que eu penso. E já que nem meu dente que precisaria fazer canal, extraiu do siso. Mas porque o canal, a gente sabe, às vezes não tem nada por fora e dá canal. Mas ele dói, ele avisa que tá precisando. Eu não tinha dor de dente, eu não tinha nada. Fui lá, o homem fez um monte de furo lá no meu dente. Vai vendo se pode isso aí. Bom,
burra, né? Aí eu peguei e deixei ele fazer, mas não levou 6 meses, gente. Começou a sair tudo aquelas obturações. Tudo. Aí eu fui de novo, ele pôs de novo, saiu de novo. Ai, uma coisa. Era a época da platina. Ele colocava, era uma platina que ele punha, sabe? Que judiação. Daí, gente, eu casei muito nova, né? Antes dos meus 17 anos. Então, vocês veem, eu tinha 14. Eu entrei na escola com 14. Eu não vou conseguir detalhar o tempo que foi que eu fiz esse negócio no dente. Aí começou a doer, eu ia lá no dentista da escola mesmo, ele punha obturação. Até que logo eu casei, né? Porque assim, eu casei com menos de 17 anos. O tempo que demorou para ele fazer o tratamento, se você somar tudo, a conta fecha. E aí começou a doer, gente. Começou a doer. Eu não tinha, e eu estava casada, era a época que eu passava muita necessidade. Eu não tinha a menor possibilidade de fazer uma restauração. Eu não tinha dinheiro nem para comer, ia restaurar como? E isso aqui não é vitimismo não, passou, tá tudo certo. Vivi sem os dentes até agora, tudo bom, tudo certo. Aí quando eu tinha 23 anos, que eu já estava trabalhando de vender as coisas, estava começando ali, foi quando eu fui fazer o tratamento. Mas daí, para vocês verem, gente, eu já não tinha obturação para fazer. Se tinha, gente, eu nem lembro. Restauração, nem lembro. Mas aí foi que eu, antes disso, eu sentia aquelas dores, eu ia no posto de saúde de Pedreira, falava, doutor, extrai meu, arranca, eu falava assim, arranca esse dente. Ele falava, não, que judiação, seus dentes são maravilhosos. Aquele tempo não arrumava no posto, só extração. Eu chorando, eu falava, doutor, pelo amor de Deus, arranca esse dente, porque eu não aguento mais essa dor. Esse vídeo vai para a playlist das minhas histórias reais, da minha vida, tá bom, gente? Lá tem um monte de coisa lá, para quem gosta de história, assim como eu gosto. História real, né? Aí, eu implorava para ele arrancar, pá, arrancava. Doía outro, ia lá, pá, arrancava. Foi assim que eu perdi meus dentes. Todos, sem exceção, foi os que o dentista lá mexeu. Olha que judiação, pecado. Aí eu fiquei com as falhas de dente que eu tenho, ó, bastante tempo. Aí quando eu comecei já a trabalhar de vender as coisas, esse negócio assim, foi aonde eu fui na dentista. Eu não me lembro se tinha restauração para fazer, se tinha, se fez, eu não lembro. Mas eu lembro que eu coloquei a prótese na parte de cima, que agora eu tirei, porque como fez a cirurgia, inchou, não conseguia pôr, né? Mas ele falou que eu ia poder usar ela normalmente, até esperar pôr os dentes. Mas a última vez que eu tentei pôr ainda não dava. A prótese maravilhosa, gente. É aquela prótese que eu coloquei lá quando eu tinha meus 26 anos. Quando eu tinha 30 e pouco, já contei essa história. Eu tive um apagão, né? Que eu tive uma depressão muito forte. Então eu tive um apagão, não lembro o que aconteceu. Eu me machuquei, eu caí. Eu tenho a cicatriz aqui, ó. Até daí dá pra vocês verem a cicatriz. Não sei aonde eu bati, não sei o que aconteceu. Até hoje eu não lembro. E eu perdi essa ponte. Aí eu fui nessa mesma dentista que fez ela, que na minha opinião é a melhor da cidade. E ela falou assim, Roseli, a provisória, que é péssimo material, é 150. E fica pronta amanhã. E a boa mesmo, a definitiva, é R$500. Aí, como eu já trabalhava com van, tudo, apesar de eu não estar dirigindo, mas eu já estava com depressão, né, gente? Me ver sem dente ali foi difícil, com o rosto tudo machucado. Eu me machuquei nesse cair aí, né?
Aí então, caminhão na minha frente, aí não dá, né, meu povo? Aí você me quebra, cara. Você me quebra. Aí então, gente, eu falei pra ela, e essa uma que eu tenho até hoje, ela falou, falei, põe a provisório. Uma era 150, outra 500. Ela falou, vou pôr, Rose. Só que a provisório, ela pode durar 1 mês, 2, 3, 4. Gente, a provisória, essa de R$ 150, durou até agora. E na verdade eu não ia trocar ela, porque eu não pensava em pôr dente na parte de cima. Tava muito bem com aquela provisória, nunca ninguém percebeu que eu tinha prótese. De tão maravilhosa que era, nem percebia. Mas aí, você vem no dentista, você vai pôr na parte de baixo, blá, 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 blá. Aí, vendedor bom, vocês sabem como é que é, né? A moça falou, não, já que você vai fazer, então, se você não quer pôr implante na parte de cima, mas pelo menos vamos fazer uma prótese nova e não sei o que. Essa já tá gasta. Aí, acabei o quê? Inventando de pôr implante na parte de cima também. Mas eu fui pra fazer só isso aqui, gente. Eu não fui pra mexer aqui. Mas aí tá feito. Mas isso é só pra explicar pra vocês que não é porque eu demorei pra ir. Repito, a gente tem que ir uma vez por ano, no mínimo. Só que eu não ia. Tava certa? Não, eu tava errado. Só que se eu tivesse ido, eu só teria gastado dinheiro à toa. O que eu ia fazer lá? Limpeza. Só. Como eu tinha meus métodos de fazer a limpeza em casa, que hoje tem aí na internet, mas naquele tempo a minha mãe já ensinava. Então, gente, e tanto é bom mesmo meus dentes, né? Puxou pro meu pai, né? Que se não me engano, meu pai se foi com os dentes dele ainda. Pelo menos uma parte, a parte de baixo. Não é muito bem, gente, mas ó. Então eu fazia lá as minhas limpezas lá do meu jeito, dava certo. Que eu nem vou falar o jeito que é, né? Mas ó, tem clareamento nesse dente, não tem nada, gente. E não tem uma obturação também aqui, nem embaixo, nem nada. E o dente, o siso que tem, eu vou extrair. Então é isso, gente. Não é porque eu demorei muito, não. Não é o caso de todo mundo. Agora, que judiação esse dentista ter feito isso comigo, né, gente? Fala a verdade. Meu Deus, era pra eu ter todos os meus dentes. E olha lá se eu teria ficado gastando com eles. Se eu tivesse todos, como a gente come com os de trás, talvez eu teria todos esses anos aí, uma vez por ano, uma vez por 2 anos, parecesse ali uma cariazinha, alguma coisa, então iria sim, né? Aí sim teria que fazer a manutenção, né? A prevenção, manutenção. Mas não é esse o caso. Eu só estou gastando muito porque eu estou fazendo um implante dentário. E isso aqui é consequência da minha juventude, que eu precisei extrair os dentes. Não tinha como eu restaurar, eu tinha que extrair. Isso aqui foi negligência do dentista. Foi assim que aconteceu. Essa é a história, o porquê que eu tô gastando tanto agora. É de lá de trás. Vem lá dos meus 14 anos, quando eu comecei a fazer. Entendeu, gente? Aí é isso, tá bom, meu povo? Vou mostrar um pouquinho o trânsito pra vocês, mas não vou não. Só se eu começar outro vlog, porque senão vai ficar muito longo. Gente, é isso, eu queria contar pra vocês. Mas vocês cuidem da dentição. Hoje, graças a Deus, tem dentista no SUS. E são dentistas bons. Se não for bons, é mais ou menos. Pelo menos ele não vai chegar lá e falar, não, vamos arrancar. Eu acho que eles não vão fazer isso. Hoje em dia a conscientização tá muito diferente, né, gente? Mas é isso. Cuidar da saúde e cuidar da saúde bucal não tem o que falar, né? Mas então, ó,
É isso que eu tô indo fazer agora. Tchau, gente. Muita paz, gratidão a todos. Até o próximo vídeo.